and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. My God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Stand up and give him the praise. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Eu creio que na caminhada que nós fazemos com o Senhor, uma das coisas mais importantes, se não for a mais importante, é ter a presença dele, né, nas nossas vidas, né? Principalmente eu que passei muitos anos sem ter a presença do Senhor, eu consigo identificar a diferença que é antes e agora com a presença dele, né? Então, vamos cantar essa canção que fala da presença do Senhor. Já posso sentir teu poder. Sinto tua glória descer sobre mim. Eu quero muito mais de ti. Leva-me embora contigo no altar de tua presença, pra que eu possa exaltar teu nome, Senhor. Tua presença envolve meu ser, só posso sentir teu poder. Sinto tua glória descer sobre mim. Eu quero muito mais de ti. Leva-me em conta contigo no altar de tua presença,
sentir teu poder. Sinto tua glória descer sobre mim. Eu quero muito mais, Senhor. Muito mais, Senhor. No altar e tua presença, para que eu possa exaltar teu nome, Senhor. Quero mais da tua unção, Mais, Senhor. mais do teu poder, muito mais de ti. Muito mais, muito mais. Quero ouvir tua doce voz, sentir o teu fluir, tua presença me envolver. Eu quero mais Da tua unção, mais, Senhor. mais do teu poder, Mais, Senhor. muito mais de ti. Muito mais, Senhor. Quero ouvir tua doce voz, sentir o teu fluir, tua presença me envolver. Eu quero mais Da tua unção, mais do teu poder, muito mais de ti, Senhor. Quero ouvir tua doce voz, sentir o teu fluir, em tua presença me envolver. Eu quero Mais da tua unção, mais, Senhor. mais do teu poder, Mais, Senhor. muito mais de ti. Mais, Tua doce voz, sentir o teu fluir, tua presença me envolver. Obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Mais amor, Senhor. Mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Eu te adorarei com meu coração. Eu te adorarei com o meu pensar. Eu te adorarei com toda a minha força.
more love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my might. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Nós te amamos. Te adoramos. Te bendizemos. Mais amor. Mais amor. Mais poder. Mais de ti em meu ser. Mais amor, Senhor. Mais amor. Mais poder. Mais de ti em meu ser. Eu te adorarei com meu coração. Eu te adorarei com o meu pensar. Eu te adorarei com toda a minha força, pois tu és Senhor. Tu és meu Senhor. Tu és Senhor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Glorificamos teu nome para sempre. Aleluia. Maravilhoso Deus. Quem puede satisfacer mi ser como tú? ¿Quién puede amarme, darme consuelo como tú?
Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. Sabereis que melhor Deus ainda está por vir. O melhor de 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 Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Oh yeah, oh yeah. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. Saberei que melhor de Deus ainda está por vir. O 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 melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Uma vez mais. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor do nosso Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Temos em Ti, Senhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio
cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Existe uma falsa expectativa de uma vida cristã de contos de fadas. Essa falsa expectativa é bastante comum nos novos convertidos. Aqueles que acabaram de reconhecer que precisam de Jesus, que precisam se aproximar de Deus. E talvez pela sua imaturidade eles costumam a crer numa espécie de utopia ou numa fantasia cristã. A culpa de muito disso é de falsas promessas ou ilusões trazidas muitas vezes por crentes mais antigos ou mesmo por pregadores. A pessoa que sofre dessa falsa expectativa, ela literalmente vive a vida cristã como se fosse um conto de fadas. Ela acredita em milagres diários. Milagres vão acontecer diariamente na sua vida. Esses crentes se sentem crentes intocáveis. Acreditam que, tendo a Jesus e procurando obedecê-lo numa média razoável entre as tantas ordens bíblicas, ele poderá alcançar o favor de Deus de maneira que o mal não lhe vai tocar. A enfermidade não baterá à sua porta. O desemprego nunca lhe alcançará. Imaginar que a possibilidade de haver o uso de drogas do meio do membro da sua casa é praticamente apenas um mau sonho, nunca é visto como uma possibilidade real. Ele vive como se fosse cercado constantemente de anjos, ou como se falasse com anjos, e espera morrer ao som de cânticos angelicais. Essa falsa expectativa não vai durar muito, bastarão alguns poucos meses, provavelmente nem mesmo um ano de experiência cristã para descobrir que tal expectativa é exatamente falsa, porque na verdade não é prometida nas Escrituras e não condiz com a realidade da fé. Porque nós somos chamados para viver, de acordo com o chamado de Deus a Abraão, pela fé. O justo viverá pela fé. Assim anuncia, ao encerrar o Velho Testamento, o livro de Malaquias, do profeta Malaquias. O justo vai viver por fé. Viver por fé não é viver vendo anjos todos os dias. Abraão foi chamado de homem, o pai da fé, não por, na verdade, ver anjos todos os dias, mas exatamente pelo contrário, por ter visto uma ou outra vez e o restante dos seus longos anos ter simplesmente crido no Deus que enviou tais anjos. Por isso ele é chamado de pai da fé. Nós normalmente queremos sinais, nós normalmente queremos demonstrações claras de que Deus está conosco ou de que tal direção deve ser tomada sendo a vontade de Deus. Então nós pedimos sinais, esperamos por alguma evidência de que Deus está mostrando aquilo claramente. Nós não queremos dar passos no escuro. Mas a verdade é que quanto mais sinais nós temos, menos fé nós utilizamos. E por isso, para se viver uma vida de fé, na verdade é necessário haver uma abundância
de obscuridade na sua vida, onde coisas não estarão tão claras, onde você simplesmente terá que crer que Deus é um Deus que te ama, que Deus é um Deus poderoso, que você é seu filho, sua filha, e partir para a batalha sem muitas vezes saber o que vai acontecer na frente. Nós vemos na Bíblia tantas histórias poderosas, histórias reais, personagens verdadeiros, que experimentaram coisas tão fantásticas da parte de Deus na sua vida, que provavelmente por causa de ler essas histórias que nós acabamos acreditando que devemos viver uma espécie de conto de fadas cristão. O problema, irmãos, é que para esses personagens a história não foi tão fácil como é para nós ler a história deles na Bíblia. Porque hoje, quando nós lemos a história deles, nós temos começo, meio e fim. Hoje, quando nós lemos a história de Abraão, Deus chegando e chamando e dizendo: saia da tua terra, saia da tua parentela, abandona tudo que você tem, deixa para trás casa, deixa para trás tudo que você construiu, carreira, deixa parentes para trás e vai lá para o meio do deserto, para onde eu vou te mostrar. Não vou nem te dizer aonde é. Começa a andar e lá eu vou te mostrar. Para nós hoje isso soa como algo, uma experiência bela, uma experiência bonita, porque nós sabemos aonde Abraão foi parar. Nós lemos os capítulos a partir de 12 de Gênesis e vamos acompanhando tudo o que vai acontecendo com Abraão. Nós vemos o seu fim. Nós vemos depois da morte de Abraão a fidelidade de Deus seguindo suas gerações. Mas quando nós nos colocamos na pele de Abraão, ou como diz em inglês, quando nós colocamos nos seus sapatos, a história seria bem diferente. Ponha-se no lugar dele. Um Deus que você não conhece, uma Bíblia que ainda não existe, de um Salvador que ainda não veio, chega para você e diz: confie em mim. Você nunca ouviu falar de mim? Você nunca viu nenhum sinal meu? Mas apenas confie em mim. E você então está disposto a abandonar tudo, largar tudo. Na verdade, a própria história de Abraão vai mostrar que ele teve momentos de grande fraqueza nessa sua fé, porque ele era simplesmente homem. E por ter fraquezas na fé, ele também colheu consequências dos seus erros. Mas a verdade é que, embora Deus seja um Deus poderoso, e não estou aqui para negar essa realidade, mas para afirmá-la, de que Deus realmente é a nossa torre segura, Ele realmente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas Ele só é isto exatamente porque a vida terá que nos trazer lutas, tribulações, angústias, adversidades. Só precisa de uma fortaleza quem está sob ataque. Só precisa de refúgio quem está sob grande pressão. Nós esperamos da vida o melhor. E provavelmente por isso a teologia da prosperidade é tão amplamente aceita no mundo. Porque é o que nós queremos. Nós queremos viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, tendo um bom retorno pelo nosso trabalho, um bom resultado pelos nossos estudos. Por seguir a Deus, esperamos não parar numa cama de hospital. E se tivermos que morrer, como provavelmente morreremos, então que seja uma morte especial, seja uma morte rodeado de anjos. Seja uma morte, como alguns antigos diziam, eu quero morrer como um passarinho. E eu pergunto, você quer morrer com uma pedrada, é isso? Mas o interessante é que nada neste mundo é estável, nada neste mundo é certo. A instabilidade e a insegurança é a regra deste mundo. Há um fato interessante, comum em praticamente todos os regimes ditatoriais. Quando
o novo regime dá o golpe e toma o poder, uma das coisas mais comuns de acontecerem nesses países, ou debaixo desses regimes, é uma caça aos intelectuais, nobres e ricos. Foi assim na Alemanha, foi assim na Coreia, foi assim no Camboja, foi assim em Cuba, foi assim em todos os lugares. Ou seja, eles entendem que as pessoas mais intelectuais, com mais poder aquisitivo e com maior influência, são as pessoas que lhe podem dar maior problema. São as pessoas que podem interferir nesse novo regime. E por isso, uma das primeiras coisas que eles fazem é começar a procurar estas pessoas e aprisionar por razões inventadas. Eles são lançados nas cadeias, são fuzilados, são mortos, esquecidos. E o interessante é isso, ali estão as pessoas que um dia olharam para suas vidas e disseram: sou um homem de sucesso, sou um intelectual, sou um professor de faculdade, sou um industrial de sucesso, sou um homem rico, uma mulher famosa. E de repente basta um vento de mudança soprando na história mundial e aqueles que estavam por cima agora são os que estão sendo caçados como criminosos. Porque a vida é assim, a vida é instável e insegura, a vida é injusta, a vida é perigosa. Para morrer basta estar vivo. Cemitérios, sanatórios, albergues, asilos e hospitais estão cheios de provas de quanto a vida é insegura, de quanto a vida é incerta. Previdência social, pública e privada, e seguros de saúde e de vida lucram justamente com esta instabilidade. Se a vida fosse uma coisa segura, não haveria necessidade de seguro de vida, plano de saúde, não havia necessidade de haver previdência social. Mas exatamente porque nós não sabemos do dia de amanhã, nós temos que nos preparar, nós temos que usar de ferramentas e tomar precauções para que quando vier os dias da adversidade, que nós nunca sabemos quando virá, poderá vir da noite para o dia. A vida de uma pessoa pode virar de pernas para o ar, de uma noite para o dia. E por isso nós temos que preparar as nossas economias, dar os nossos pontos, alinhavar os nossos tecidos, para que nós estejamos preparados para esses dias. Mas, de fato, quem realmente está preparado para tais dias? Quem, de fato, pode assegurar qualquer coisa? É exatamente com esse tipo de pensamento que o Salmo 46 aparece. Não para proclamar uma vida cristã fantasiosa, mas uma vida cristã realista. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente, onde? Na adversidade. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está anunciando a grandeza e o poder salvífico de Deus, ele está reconhecendo que o Filho de Deus, o servo de Deus, passará por adversidades. Ele, em outras palavras, está cancelando esta noção de contos de fadas. Deus é um Deus de milagres, sim. Mas se nós víssemos milagres diários, não teríamos mais fé. Por isso a Bíblia diz que existem 3 coisas importantes nesta vida: o amor, a fé e a esperança. Mas a Bíblia diz que no céu só vai restar um: o amor. Por quê? Porque no céu você verá Deus. No céu você estará com os anjos. Você estará no céu. Portanto, não há mais necessidade de esperança e muito menos de fé. Portanto, só sobra o amor. O amor, sim, vai durar para sempre. Mas a fé e a esperança é justamente porque nós vivemos momentos onde nós não estamos vendo nada daquilo que nós esperamos.
Por isso se chama esperança. Vem literalmente da palavra esperar. É o hábito desenvolvido de você desenvolver a habilidade de conseguir esperar longamente. Da onde vem a palavra antiga longanimidade. Ou seja, a esperança, ela se faz necessária exatamente quando nós não vemos. Quando nós vemos as coisas dando tudo certo, não existe mais esperança. Aí já existe uma certeza ou uma confiança, mas não a esperança. Por isso Deus é nosso refúgio e fortaleza, como um anúncio de que Ele é poderoso, mas também como um aviso de que as lutas virão e virão muitas e muitas vezes. Só cessarão no dia da nossa morte ou no dia do arrebatamento da igreja. Porque aí sim a Bíblia diz: agora, servo bom e fiel, pode descansar das tuas obras, porque agora o Senhor cuidará de ti. Por isso a Bíblia diz que ao entrar nos céus, um dos primeiros atos de Deus vai ser enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque lágrima não será mais necessária. Lá não haverá mais a necessidade de fé, lá não haverá mais a necessidade de esperança. Mas aqui na terra sim. Aqui na terra nós precisamos disto. A Bíblia, na verdade, é um livro para nos ensinar que Deus está presente no meio das nossas tribulações. E que Deus não é um Deus que veio necessariamente abolir as adversidades e as tribulações da nossa vida. A Bíblia, na verdade, é um livro que conta como a luz de Deus desceu no meio das nossas trevas para nos iluminar, não necessariamente acabar com as trevas ao nosso redor. É linda uma das expressões da Bíblia profetizando sobre a vinda do Messias, e ela diz assim, que a Galileia dos gentios, ela viria como que gotas de luz descendo até ela. Observe que não está falando de uma iluminação que acabaria com as trevas sobre a Galileia, ou sobre Israel, ou sobre o mundo, mas gotas de luz, pequenas iluminações sobre algumas pessoas, como quando veio as pragas da saraiva e da escuridão sobre o Egito, quando Israel estava ali. A Bíblia diz que sobre todo o Egito houve trevas, mas sobre a terra de Gósen, aonde estava o povo de Israel, ali de alguma maneira havia uma fonte de luz. Ou era uma brecha naquelas nuvens que causavam a escuridão, ou era a luz da glória do Shekinah de Deus que brilhava sobre a terra de Gósen. O fato é que a luz era sobre Gósen, não sobre o Egito. A luz era para iluminar aqueles que pertenciam a Deus, não para acabar com as trevas do Egito. De maneira que os filhos de Israel tinham luz, os egípcios não tinham. E é exatamente esse o contexto de Deus vindo ser o nosso socorro, de Deus sendo a nossa fortaleza, de Deus sendo o nosso auxílio. Razões para temer existe de montão. Por isso o verso 2 diz: por isso não temeremos. Não temeremos não porque somos corajosos, mas porque Deus está do nosso lado. Porque se não fosse Deus, como o profeta profetizou sobre Israel, ora diga a Israel, teríamos sido devorados vivos. Ou seja, a razão para temer existe. Basta você lembrar que o maior inimigo seu é extremamente poderoso. Eu já vi muitos debates em torno dessa palavra. Mas Satanás não é poderoso, Deus é poderoso. Satanás é forte. Força, poder, no dicionário é a mesma coisa. Nós podemos brincar e fazer jogo com as palavras, mas não há como esquecermos o fato que a Bíblia nos mostra que Satanás, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, é extremamente poderoso. Não é todo poderoso, mas é extremamente poderoso. Mais do que qualquer um de nós possamos contra a sua força. E para piorar a situação, além de ser extremamente poderoso, ele respira ódio contra eu e você.
Nas palavras de Jesus, ele só vem com 3 coisas em mente: matar, roubar e destruir. Para piorar, ele não morre, não envelhece, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois não é Deus, mas possui uma rede tão complexa, uma hierarquia de demônios, de anjos caídos ao seu serviço, que ele praticamente sabe tudo a seu respeito. Como o maior psicólogo que possa existir na face da terra, ele sabe todas as tuas tendências, sabe todas as suas maldições hereditárias, conhece todas as tuas fraquezas, tudo aquilo que foi passado de geração em geração na tua família. E quando você está acordado, você já não é páreo para ele, mas ainda todos os dias você tem que deitar no seu leito e descansar, e fechar os olhos e estar ali completamente inconsciente, e o diabo consciente, e o diabo ali, presente, respirando destruição. É ou não é para ter medo? Se os nossos olhos pudessem ser descortinados, se nossa retina pudesse ver aquilo mais do que simplesmente a luz física pode refletir, e nós olhássemos a realidade das hostes espirituais da maldade que cercam o nosso lugar, afinal de contas nós estamos em minoria. Você está nadando contra a correnteza. Se nós pudéssemos ver isso, pudéssemos ver o país onde nós estamos, a cidade, o bairro, a vizinhança onde você está, cercada de demônios, cercada de espíritos malignos, e tem você e mais um ali, mais um acolá, que tem essa luz de Deus na sua vida, mas se nós pudéssemos ver, daria medo, não daria? É verdade que os exércitos de Deus ao nosso redor são mais numerosos e mais poderosos do que estes. Mas a única razão para não termos medo é exatamente isso. Porque o Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que é o Senhor dos exércitos, ordena os seus exércitos para que estejam conosco. Porque se não estivesse, meu amigo, o diabo fazia confete da gente. A vida é extremamente insegura. E por isso nós precisamos do refúgio de Deus, da fortaleza de Deus. E até hoje eu não entendo completamente por que Deus me mostrou isso, e eu também não sou de ficar dizendo que Deus me disse ou Deus me mostrou tal coisa constantemente, como tanta gente faz. Mas a experiência que eu tive no ano de 2000, ela foi uma experiência tão forte que não tem como sair da minha mente jamais. Eu estava na comunidade Hermon adorando a Deus. Eu creio que eu ia pregar naquela noite, não me lembro exatamente. Mas o que eu me lembro é que no momento da adoração, Deus me deu uma visão. E naquela visão eu vi a minha vida, eu vi o mundo que me cerca como um pântano horrível, tenebroso, o céu todo negro, nuvens pesadas, aquelas árvores macabras, aquele lodo por todo o lugar. E naquela visão eu me vi como um menino de cerca de 5 anos de idade. E é evidente que eu estava morrendo de medo no meio daquela visão, pois afinal de contas eu estava no meio deste pântano tenebroso. E de repente nesta visão aparece Jesus. Eu sei, na visão eu sei que era Jesus. Mas Jesus estava bem moderno, porque eu só ouvia, como a visão era vista de um menino de 5 anos, eu só ouvia da cintura para baixo. E ele estava usando calça jeans branca e um tênis branco. O que contrastava com
com aquele ambiente horrível, sujo, negro. E Jesus segurou na minha mão e ele começou a correr. E ele corria, eu escutava os passos dele naquelas poças d'água, e ele ia correndo, mas o seu tênis, sua calça jeans branca não se contaminava com aquilo, e ele corria tanto que eu, como um menino ali de 5 anos, eu era praticamente arrastado por Jesus. Eu entendi que aquilo era eu, se não fosse Deus. Eu seria como um menino desprotegido no meio de um ambiente tão destruidor. Mas por causa de Jesus que estava ali comigo, Ele me atravessava o pântano. Ele me carregava, apesar do medo, apesar do pavor. O interessante é isso. Na minha visão, apesar de Jesus segurar tão forte na minha mão, eu morria de medo. Muitos pensam que o oposto do medo é a coragem. A coragem não é o oposto do medo. A pessoa corajosa não significa que deixou de temer. Significa simplesmente que ele tem a disposição de encarar os seus medos. Ele vai, a despeito do medo, enfrentar a situação. A nossa vida com Deus, ela é algo muito parecido com esta visão que Deus me deu. Nós vivemos num charco. Nós vivemos num ambiente extremamente hostil. Mas a graça do Senhor Jesus nos alcança diariamente. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O refúgio é aquilo que nos protege. A fortaleza é aquilo que impede que a nossa força seja atingida. Um exército, quando estava guerreando nos tempos antigos, normalmente ele buscava refúgio numa fortaleza. Eram muralhas muito altas, com torres fortificadas. Aquilo era a garantia para uma cidade de que a sua força não seria conquistada. Ou seja, a fortaleza na qual estava a força daquele país, dentro da força daquele país, protegida pela fortaleza, garantia que sua força não seria exaurida, que sua força não seria atingida por dentro daqueles muros, enquanto aqueles muros não fossem derrubados, enquanto aqueles muros não fossem escalados, havia integridade dentro daqueles muros, havia força dentro daqueles muros, o exército estava intocado dentro daqueles muros. Entretanto, nós precisamos entender que quando falamos de Deus sendo nossa fortaleza, sendo nosso refúgio, sendo nossa proteção, essa segurança, ela é restritiva. Quase toda segurança é restritiva e normalmente desconfortante. Geralmente causa certo desconforto. Pode ser um capacete que serve para proteger você de machucar sua cabeça, mas o mesmo capacete te faz suar. Ou te faz ficar com a cabeça estranha. Você já não tenha a mesma liberdade usando um capacete. Pode ser um colete que você está vestindo que impede você de levar uma flechada, de até receber um tiro e não ser traspassado por aquele tiro. Mas o fato é que o colete incomoda. O policial, quando chega no final do dia, pode tirar aquele apetrecho e jogar fora. Eu imagino o alívio que deve dar para ele. Nos campeonatos de Fórmula 1, para os carros de Fórmula 1, foi desenvolvido um lugar especial para o piloto. É chamado de cockpit. O cockpit é basicamente uma câmera tão bem planejada, tão bem estruturada, que aquele carro pode sofrer acidentes que podem destruir praticamente completamente o carro, e ainda assim o piloto terá grandes chances de sobreviver, de sair dali ileso. Mas ele tem que estar inteiro dentro do cockpit. Se acontecer o acidente e o motorista estiver fazendo como muitos fazem, dirigindo com o braço pendurado para fora, pode ser que o resto do corpo sobreviva, mas aquele braço diga tchau para ele.
Porque é somente dentro do cockpit, os engenheiros só podem se responsabilizar pelo cockpit. Mas tem que estar dentro. Tem que estar dentro. É impressionante como a Bíblia insiste sobre isto. Que Deus é como o nosso cockpit, mas nós temos que estar dentro dele. Temos que estar nele. É impressionante como a Bíblia, em qualquer idioma, ela usa as palavras para indicar como deve ser a distância desse nosso relacionamento com Deus, sempre usando as palavras em português, em espanhol, em inglês. E qualquer idioma que seja, a palavra usada para expressar o nosso posicionamento em relação a Deus é sempre em e in. Ou seja, são palavras que indicam que você tem que estar dentro. É comum a gente chegar aqui e errar no inglês e dizer the apple is in the table. E aí ele pergunta se o apple foi enfiado dentro de alguma maneira, dentro ali dos poros da mesa. Porque então a gente aprende que in significa que é dentro daquilo. A Bíblia não diz em inglês que nós temos que estar on God, on Jesus, but in God, in Jesus. Em português não diz que nós devemos estar com Deus, mas nós devemos estar em Deus e em Cristo. E também que Ele deve estar em nós. João 15, versículo 4 e 7, por exemplo. Jesus diz: estejam em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E por toda a Bíblia nós vamos ver isso. Nós temos que estar em Deus. E muita gente diz que não entende. Eu não entendo esse conceito de vocês de intimidade com Deus, estar em Deus, estar em Cristo. Me explique. A verdade é que não tem muita explicação. É muito simples. Você pode tirar foto de uma casa, você pode se aproximar de uma casa, você pode ficar a 1 quadra ou a 1 metro. Uma coisa é certa: se você quiser estar dentro da casa, você sabe que você vai ter que se aproximar o máximo possível. E com Deus é exatamente isso. Você pode ficar discutindo e fazendo jogo de palavras, dizer: ainda não me explicaram como realmente funciona esta questão de estar em Cristo. Ainda intelectualmente não fui convencido. Ninguém está para convencer ninguém intelectualmente. A verdade é o seguinte: você vai saber que você está em Deus à medida que você se aproximar de Deus. A Santa Ceia é o memorial que Jesus estabeleceu para que nós nos lembrássemos dele e nos lembrássemos exatamente de como funciona a dinâmica do nosso relacionamento com ele e com Deus. E o interessante é que Jesus podia ter usado qualquer outro tipo de simbolismo para que celebrássemos um memorial para lembrarmos esse relacionamento. Mas ele usou o alimento. Ele disse: você vai comer este pão e você vai beber este cálice. Porque quando nós ingerimos um alimento, quando nós bebemos alguma coisa, aquilo passa a estar dentro de nós. Não somente estar dentro aqui do nosso estômago, mas sim porque também o nosso corpo irá absorver aqueles nutrientes e eles irão parar dentro das nossas células, de maneira que o alimento que nós comemos se torna parte de nós. É exatamente daquilo que você come que vem todo o ferro, todas as vitaminas, todos os minerais que você precisa ter no seu corpo e que você tem no seu corpo. Eles vieram exatamente da comida que você comeu. Foi somente essa comida estando em você
que ela se tornou parte de você, parte inseparável. E a Bíblia nos mostra que tem que haver uma espécie de relacionamento orgânico com Deus. Não basta nós sabermos coisas sobre Deus, chegarmos perto o suficiente de Deus, não basta nos achegarmos a Deus, é preciso estarmos nele. Porque se nós não estivermos dentro do cockpit, o acidente virá, a destruição virá e não haverá proteção. A proteção só está se nós estivermos dentro do cockpit. Só estará se nós estivermos em Deus. Que demonstração maravilhosa sobre isso Deus deu ao povo de Israel no Egito, quando Ele ordena a Israel que se preparem para a passagem do anjo da morte que vai matar o primogênito de cada família. E então Ele diz, proteja o seu primogênito, proteja a sua família. E Ele diz como? Mate um cordeiro, pegue o seu sangue, esparja nos umbrais da porta. Mas aqui está o mais importante de tudo. Você e sua família fiquem dentro da casa. Ou seja, dentro do cockpit. Porque o sangue mostraria ao anjo da morte que quem está dentro daquela casa está sob proteção divina. O sangue era a marca para o anjo da morte reconhecer até onde podia ir a sua destruição. Mas a ordem era clara. A proteção era somente para quem estivesse dentro da casa. O dilúvio veio e destruiu o mundo. Mas os únicos que se salvaram foram aqueles que estiveram dentro da arca. E a nossa salvação em Deus é exatamente assim. Ele é verdadeiramente o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas para ser protegido pela fortaleza, você tem que estar dentro dos seus muros. Pessoas meramente religiosas não estão em Deus, e Deus não está nelas. Elas podem conhecer muita coisa sobre Deus. Elas podem ter grande admiração e até devoção a Deus. Mas religiosidade não é a mesma coisa que estar em Deus. Nós precisamos estar em Deus. E para que isso aconteça, nós temos que ter sede e fome de Deus. Nós temos que desejá-lo, nós temos que querê-lo, nós temos que buscá-lo. E quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, e quando nós o amarmos com toda a força da nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, então Deus garante, você me encontrará. Mas simplesmente ter conhecimento de Deus não nos livrará da destruição ou do anjo da morte. Nós temos que estar em Deus. É interessante que a mesma linguagem é usada também para se referir ao livramento que Deus trará à igreja quando Deus trouxer a grande tribulação sobre a terra. E isto vem exatamente de um texto do Velho Testamento, onde Deus diz assim: venha, minha amada, entre nas tuas recâmaras, feche as portas, até que passe a minha ira. Observe que o arrebatamento da igreja é exatamente isso. Uma vez que a grande tribulação e o anticristo virá para o mundo inteiro, para Deus proteger o seu povo, Deus terá que tirar o seu povo deste contexto e colocá-lo dentro de uma fortaleza. Por isso o arrebatamento da igreja, Deus retirará os crentes desta terra e os guardará por 7 anos nas suas mãos ali no paraíso, nas câmaras do seu noivo, até que passe a ira. Mas nós temos que estar nele. O versículo 2 diz: ainda que a terra trema, ele é o nosso refúgio. É preciso entender que quem está dentro do cockpit, se o carro gira, se o carro
capota, enfim, se o carro se choca, toda a experiência de quem está dentro do cockpit é uma experiência em primeira pessoa. Ele está vivendo tudo aquilo. Se o cockpit virar, ele vai virar também. Se o cockpit girar, ele vai girar também. Mas ele está protegido. Mas o medo certamente virá. E com Deus é exatamente isto. Por estar guardado no cockpit divino, não significa que eu não vou temer, não significa que eu não vou ter momentos de pavor, momentos de dúvida, que haverão lágrimas, que haverá tristeza, que até mesmo a depressão muitas vezes poderá entrar, porque a experiência humana continua sendo real. Mais tarde você olhará quando o carro parar de bater, e você vai sair e você vai ver que tudo mais foi destruído e você está ileso, você vai glorificar a Deus, vai dizer, que Deus é esse que eu tenho, que Deus forte e poderoso é esse. Mas na hora que o carro estava girando, meu amigo, você estava, ai Jesus, ai! E nas nossas experiências da vida, continuamos sendo humanos. That's okay. Deus não espera diferente, porque Ele nos fez humanos. Até Jesus teve o seu coração cheio de tristeza, de pavor, de medo, porque o seu lado humano reagiu como deveria reagir. No verso 3 diz que muitas vezes as tormentas que nós estamos passando são trazidas pelo próprio Deus. Diz ali, pela sua fúria. Pela fúria dele. É uma tormenta causada e permitida por ele. Mas até mesmo nessa tormenta Deus diz, segura, põe o cinto de segurança, fica aqui em mim. E aguenta o tranco, porque vai vir coisa forte aí. Tem que vir. É necessário vir. Mas em mim você está protegido. Em mim você está guardado. Mas é bom lembrar que Deus tem formas diferentes de proteção. Deus possui pelo menos 2 formas de proteção. Ele pode nos proteger da tormenta. Ou Ele pode nos proteger na tormenta. O verso 7 diz que Ele pode nos proteger da tormenta. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou seja, estou guardado, estou protegido, as flechas do inimigo não me alcançaram, seus arietes, seus ataques, suas balas não chegaram até mim. Mas no verso 9 e 10 ele já mostra que Deus, ele crê também num Deus que pode livrar na tormenta. Ou seja, a tormenta poderá chegar. A tormenta poderá atingi-lo. Mas ainda assim, Deus tem um livramento para ele. No verso 9 e 10, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Ou seja, havia guerra e Ele poderá nos livrar no meio daquela guerra. Ele poderá fazer parar a guerra, mas a guerra já existia. Ele poderá quebrar o arco, mas o arco estava em uso. E Deus pode fazer exatamente isso conosco. Quando os 3 amigos de Daniel comparecem diante de Nabucodonosor, que exige adoração à sua estátua, e eles se recusam. O pensamento de Nabucodonosor é isso: eu quero ver se Deus é capaz de te livrar da tormenta. Porque é como as pessoas conseguem imaginar Deus, seu poder. Normalmente é somente isso. Se Deus pode me livrar da doença, do desemprego, se Deus pode me livrar do assalto, se Deus pode me livrar do ataque. E a resposta é: Deus pode.
Mas também Deus pode te proteger na tormenta, permitindo que a tormenta chegue até você, permitindo que o vento sopre, permitindo que a chuva te molhe. Mas no meio da tormenta, Deus virá em teu socorro e te trará o livramento. Deus está sempre conosco. A promessa de Jesus é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Conosco está a maior força do universo, o Espírito Santo. E olha só, aonde Ele está? Em nós. Em nós. E é exatamente por isso que nós podemos contar com Ele durante toda a nossa vida, com o seu livramento, com sua força e com o seu poder. Ainda que muitas vezes não seja da forma como esperávamos, mas veremos o seu livramento. Por isso o salmista consegue escrever e diga: ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, eu não temerei. Ali ele está usando uma linguagem figurada, mas o seu coração está falando da realidade que ele usa a figura. Ou seja, ainda que a minha luta, ainda que o meu problema me faça chegar à morte, experimentar a morte, ainda assim eu confio que Deus é poderoso para me proteger. Deus é poderoso para me guardar. Ele vai guardar a minha fé, Ele vai guardar a minha alma, Ele vai me conduzir pelos caminhos desconhecidos que estão a partir das densas trevas da morte, que ninguém sabe dizer o que é, mas Ele é poderoso, Ele conhece o caminho, pois já passou por lá e já ressuscitou, por isso Ele pode caminhar conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolarem. Não seremos vencidos, o ataque do diabo não conseguirá contra a nossa vida. Ainda que chegue a custar a nossa vida, ainda assim Deus é poderoso para nos livrar na tormenta. A realidade é que Deus está nos protegendo todo o tempo. Nós é que não temos noção disso. De vez em quando a gente dá um testemunho de um livramento ou outro. Mas a gente não tem noção das intermináveis situações que Deus desfez antes que nós chegássemos ali. Você está andando todo alegrinho na sua rua, indo para o seu trabalho, e você não imagina o ladrão que Deus acabou de tirar lá na frente, que ia te assaltar. Você não imagina o desastre que Deus te livrou logo ali na esquina, que você nem ficou sabendo. Mas Deus está cuidando de nós e nos livrando de todas as coisas. E eu pude experimentar isso, eu e minha esposa. Quando minha esposa foi atacada por um criminoso quando nós estávamos noivos, e ele veio com um punhal. Ela tinha chegado da escola de noite, e ele agarrou ela e estava levando ela para um terreno baldio. E o livramento só veio por uma única razão, que nós conseguimos ver por uma única razão. Porque o lugar estava deserto, noite, tudo escuro, e ela com um punhal no pescoço. Mas então, de repente, aparece um carro. E esse carro foi a chance que a Sidney teve que acabou distraindo este homem, e ela empurrou ele e correu na frente do carro e saiu correndo. E conseguiu se livrar. Depois nós conversando com essa mulher, foi descoberto que essa mulher, na verdade, estava perdida. Ela não era daquele bairro. Ela estava tentando achar o caminho de volta para o seu bairro. Ou seja, para planejar o livramento da minha esposa, minutos antes, talvez meia hora antes ou mais,
Deus fez com que uma mulher se perdesse e começasse a entrar por ruas que ela não conhecia, para ela chegar no exato lugar aonde havia necessidade de livramento. Esse é o nosso Deus. E se Deus nos pôde livrar da pena da morte, da destruição e do poder de Satanás, como Ele não nos livrará de todas as nossas lutas ou em todas as nossas lutas? Mas o que vai ser determinante nessa questão é se você está em Deus e se Ele está em você. Para Ele estar em você, há necessidade de um coração totalmente aberto. Há necessidade de nos despojarmos de muitas coisas e queremos que Ele esteja tão perto que Ele seja confundido com a nossa própria existência. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.